Experimentos de injeção em países africanos. Tive um sonho estranho e simbólico sobre muitos países africanos e as injeções globais. Este sonho fez parte de 4 sonhos diferentes que tive aquela noite, mas esta é a parte que o Senhor quer que eu compartilhe. Leia até o final para entender melhor o sonho. Mais tarde explicarei por que vi as coisas dessa maneira e o que isso significa. Não criei nem escolhi como o sonho seria representado. O Senhor me mostrou isso da maneira que Ele queria. Aqui está o sonho e a seguir a explicação de alguns detalhes. Sonho. Eu estava no meu quintal olhando para a nossa garagem dos fundos da nossa casa. Eu olhei para baixo e vi 12 porcos vietnamitas escuros e eles estavam em uma posição de semicírculo e eles estavam vindo em minha direção. Eu sabia que eles já haviam estado na garagem. Olhei para além e vi Hillary Clinton com uma seringa, que era a injeção global, e 2 visões rápidas de Biden e Bill Clinton ao lado dela, mas eles não estavam fisicamente presentes aí com ela. Tive a sensação de que, no contexto do sonho, Hillary Clinton representava todos os políticos dos Estados Unidos e que os Estados Unidos de América estavam conduzindo experimentos médicos na África. Achei que os porcos representavam alguns países africanos. Eles eram porcos vietnamitas pretos, o cinza escuro e estavam sujos de lama seca. Os porcos caminhavam lentamente em minha direção e eu tinha um sentimento de responsabilidade por elas. Já tive sonhos em que via porcos, mas nesses sonhos eles representavam entidades demoníacas e eram outra espécie de porcos. Na vida real temos porcos em nossa fazenda, portanto não fique com medo quando os vi virem até mim. Senti que era responsável por alimentá-los e cuidar deles, e os tratei como meus animais. Eu estava com muito ciúme deles. Eu sabia que eles representavam países africanos. À medida que se aproximavam de mim, comecei a chamar todos os países africanos cujos nomes continham a letra W. Então, quando eu os chamasse, eles viriam até mim. Vi a distância que todos os políticos tinham seringas nas mãos e soube que os políticos dos Estados Unidos haviam feito e estão fazendo experiências com países africanos com essas seringas médicas. Chamei os animais para um local seguro para que não fossem prejudicados por isso e queria que os animais ficassem o mais longe possível dessas pessoas. Quando liguei para os países que continham a letra W, esses eram os que me lembro especificamente. Ruanda. Este país queria ficar muito perto de mim no local seguro em que eu estava. Suazilândia.
Eu vi que eu vi este país em sonhos anteriores. Tercer, Zimbabue, que también era próximo a mí, luego después de Ruanda, y Botsuana. Lembro-me vagamente de ter visto este país, mas como tinha a letra W, acho que também chamei o Botsuana. Então, quando todos os animais chegaram a um lugar seguro perto de mim, percebi que dos porcos ainda não havia chegado. Eu vi esse outro ao lado de Hillary e percebi que ela o estava atraindo com comida para que ela pudesse injetar nela, e eu pude ver ela manuseando a seringa de uma forma estranha, como se ela estivesse mexendo nela. Quando vi esta cena, gritei: "Ei, Moçambique, venha cá! Moçambique, venha depressa, já! Afaste-se daí!" Então Moçambique se virou lentamente, se aproximou de mim e escapou do peligro. Quando eles finalmente estavam em segurança comigo, percebi que estava levantando minha mão direita na minha frente em uma posição reta. Quando vi minha mão, percebi que estava vestindo uma velha camisa branca com botões e só conseguia ver meu braço e minha mão direita estendidos. Quando olhei para minha mão, percebi que ela tinha várias cores de pele. Tive a impressão de estar representando o país desses países africanos, ou de ser um político africano famoso, como Nelson Mandela, por exemplo. Mas não tenho certeza. Eu também entendi que minha mão levantada era um sinal do que Deus estava fazendo para que aqueles países viessem a ela e ficassem seguros sob suas asas de proteção. Ainda não entendo exatamente o que essa cena significa, mas acredito que pode muito bem ter sido todas essas coisas ao mesmo tempo. Deus fala de várias maneiras e não se limita no que mostra às pessoas, na forma como quer mostrar as informações. Depois de tudo isso, eu estava olhando para minha mão a ficar com vergonha, porque parecia que eu estava fazendo a saudação nazista com a mão direita, mas não foi esse o caso, porque minha intenção era sinalizar para aqueles países onde eles deveriam ir. Então eu vi os políticos olharem para mim como se estivessem ofendidos com o sinal racista que eu estava fazendo. Então pensei comigo mesmo: espera aí, o que estou fazendo? Isso não é a saudação fascista. Isso é um sinal para eles virem até mim. Não estou sendo racista. Por que ela está me olhando assim? Eu queria abaixar minha mão, mas o Senhor me lembrou que eu sabia o que estava fazendo e que deveria ignorar o que essa Hillary estava pensando de mim. Eu sabia o que estava fazendo, embora o resto das pessoas pensassem que eu estava sendo racista. E esse é o fim do sonho. Significado:
Há algumas coisas neste sonho cujo significado entendi perfeitamente e sem dúvidas. Mas alguns detalhes ainda são vagos quanto ao que representavam no contexto do sonho. O que eu sei é o seguinte: 1. Os porcos neste sonho representavam alguns países africanos. 2. Hillary Clinton representou todos os políticos dos Estados Unidos. E 3. Todos os políticos norte-americanos tinham seringas que usavam para fazer experiências nesses países, como se fossem cobaias. Embora as cobaias sejam roedores e não porcos. Enquanto eu compartilhava o sonho com outro membro da família, ella me disse algo que eu não havia pensado. Ella mencionou que talvez não seja que os países sejam como porcos, mas que os políticos norte-americanos os considerem bairros como porcos. Essa declaração fez muito sentido em minha mente, mas porque não tenho certeza porque eles foram mostrados como porcos, continuarei apressando esse sonho a Deus para mais explicações e verdades. Também me lembrei de um cristão que tem um blog chamado Christian Truth Center, escrito por um queniano chamado Joshua Munguti. Alguns anos atrás, o Senhor lhe deu uma palavra sobre Nairobi, e Deus estava comparando os nairobianos aos porcos por causa de como eles administravam seu país. Os porcos que vi no sonho eram como meus animais de estimação. Tratei-os com amor e carinho e senti ternura por eles. Eu queria mantê-los todos protegidos de peligro. Espero que o povo de Ruanda, Suazilândia, Zimbábue, Botsuana e Moçambique possam ouvir as advertências do Senhor e buscar a Jesus Cristo para arrependimento e para construir a fé. A fé é o escudo em nossa armadura e é nossa única defesa contra os dardos do diabo. Deus abençoe a todos vocês. Amém.